Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um Estrondo Podcast. Hoje ao vivo, nessa segunda-feira, que dia é hoje? É 11 de dezembro de 2023, mas você pode assistir em qualquer dia e hora aí que você quiser, através aqui do nosso canal no YouTube. Eu sou Fernando Rios, estarei aqui no comando desse podcast pelos próximos minutos ou talvez próximas horas, não é? Sempre aqui com um convidado super especial. Daqui a pouco vou apresentar o nosso convidado, né? Você que já se atentou aí, já olhou na descrição, já sabe de quem se trata, né? Mas daqui a pouco vamos fazer o anúncio aqui, a altura que o nosso convidado merece. Antes disso, é a hora de você ir lá, já se inscrever no nosso canal, já ative o sininho de notificações, aquela coisa toda que eu falo sempre aqui e que você já sabe que é como você ajuda o Estrondo Podcast, né, a crescer e a chegar a mais e mais pessoas, né? Curta o nosso conteúdo, compartilhe, indique para os amigos, indique para os familiares. Você também pode participar aqui do nosso bate-papo através do chat, né? Tá liberado aí para você fazer comentário, perguntas para o nosso convidado, né? Tudo isso aqui no nosso canal, o canal Estrondo Podcast. Se inscreva, faça aquilo tudo lá pra gente, né? E você quiser contribuir ainda mais com o Estrondo Podcast, como é que faz? Pode contribuir também financeiramente. Deixa aqui, tá aqui, Paulão, a mágica do vídeo, o nosso QR Code, né? Aquele desconto. Você ganhou um desconto na loja hoje, já pega aquele dinheirinho do desconto e já manda pra gente aqui, né? Ou então, aquele dinheirinho que tá guardado ali, vai lá, que bacana esse programa, vou colaborar. É só acessar aqui a nossa chave Pix, né? Ative aponte a câmera do celular, ou você que está assistindo pelo celular, vai lá na chave Pix, que é estrondopodcast@gmail.com. Essa dica também fica aí para você que tem marca, né? Você que tem empresa. Venha ser parceiro do Estrondo Podcast. Estampe sua marca nesse nosso programa, neste nosso veículo de comunicação. Espaço aberto para comunicação, para arte, para cultura, para o entretenimento, para o lazer, para a política, para o esporte, para o conhecimento em geral. É aqui no Estrondo Podcast, né? E agora, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso super convidado especial. Antes, dar boas-vindas de volta ao Paulo Silva Júnior, né? Que está de volta à operação. Hoje chegou um pouco atrasado, né? Vai ganhar menos do cachê, mas está aqui, Paulão. Paulão não esqueceu, tá combinado ele cantar, né? Cantar aqui, né? Logo mais vocês vão ver o Paulo Júnior cantando aqui no Estrondo Podcast. E agora sim, o nosso convidado super especial para esse bate-papo de hoje, né? Recebendo aqui, convidado mais que especial, né? Um prazer para a gente estar recebendo ele, que é palestrante, treinador, né? Especialista em gestão pública. Vai dar várias dicas para a gente falar do seu trabalho. Felipe Ривелlo, seja bem-vindo, meu caro. Toque aqui. Muito obrigado, Fernando. Obrigado pelas palavras. Um abraço, Paulo. Obrigado por estar conduzindo aí essa parte técnica do programa também. É uma honra estar aqui presente, estar podendo compartilhar um pouco sobre esse assunto que é o serviço público, o servidor público, esse assunto que hoje é a minha missão de vida. Eu brinco que passou a ser uma missão, transformar realmente a visão da sociedade para com o serviço público. Isso é possível através de treinamentos. Que bacana. Essa é a ideia. Não, e eu sou servidor público também, desde os meus 18, 19 anos, passei no concurso ali municipal, Felipe, e milito nessa área aí também do serviço público, além do Estrondo Podcast, né? Excelente. É o público e o privado, é um empreendedor público, Olha vamos aí. dizer assim. Olha aí. Bem legal. E essa fama, Felipe, para começar, essa fama que o cara que trabalha no serviço público, ele é mais preguiçoso, ele é mais moroso. Condiz essa fama aí mesmo ou isso é só lenda? Então, é verdade, né? Não tem como falar que é lenda a fama. O que não é verdade é que a maioria dos servidores públicos são assim. Uma minoria que leva o serviço público como algo, como a sua aposentadoria ainda
em trabalho, acaba manchando a imagem do servidor público. O servidor público que está em casa, está assistindo esse programa, ele sabe o quanto de trabalho tem no serviço público para aqueles que querem trabalhar. Agora, uma parcela acaba se escorando nos outros e cria essa imagem negativa para com a sociedade. E essa imagem negativa vem muito disso, né? Da falta de gestão comportamental. E é isso que a gente bate muito na tecla. Quando você chega, usuário, quando você chega num posto de saúde, por exemplo, e é atendido por aquele recepcionista, aquela recepcionista... Chega cedo, por sinal. Exatamente, com a cara amarrada, tudo mais, pode ter certeza que há algo ali por trás que precisa ser trabalhado. Né? E é sobre isso que a gente fala nos treinamentos, é sobre isso que eu bato muito na tecla. E a boa notícia é que é possível transformar. É possível transformar o serviço público através de capacitações, treinamentos, e cabe a nós colocarmos essa visão nos líderes públicos que a gente tem por aí. Olha que bacana, né? Felipe vai dar muitas dicas aí desses treinamentos. Ele que tem um método próprio que ele criou de treinamento sensacional. Mas antes, Felipe, eu queria que você falasse como é que surgiu esse seu interesse aí pelo serviço público, né? Como é que você adentrou ao serviço público? Eu brinco, de estagiário a treinador no serviço público. Eu comecei ainda eu fiz curso técnico em informática no Rio de Janeiro, ainda quando eu morava na capital, no Rio de Janeiro. Lá com meus 16 anos de idade, eu tive a oportunidade de estagiar na Companhia de Águas do estado do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro? É, foi na cidade e a companhia era a companhia estadual, a famosa SEDAI. E ali foi a primeira grande experiência no serviço público. Eu passava praticamente o mês inteiro à toa e tinha trabalho 3, 4 dias durante o mês. Eu aguentei 3 meses só nesse estágio. Eu falei, não, isso daqui não é para mim. Se o serviço público for isso daqui, não é para mim. E olha que não era nem um concurso, nada disso, era simplesmente um estágio. Então essa experiência primeira, negativa, eu muito jovem ainda, louco para produzir, né? Eu estava com uma vontade muito grande de colocar em prática aquilo que eu aprendi. Eu entendi já que boa parte do serviço não é da maneira que a gente espera, né? Então foi uma primeira experiência negativa. E eu vi muita gente trabalhando muito e não sendo reconhecida. E aí isso também me chamou a atenção. E toda essa minha experiência no serviço público, né? E eu vou falar todas elas, mas me levaram a criar o método Servir, que você chegou a comentar aqui. Então essas minhas experiências, que começaram lá como estagiário na SEDAI, mas passei pela Câmara Federal, tive a oportunidade de ser assessor parlamentar, fui vereador durante 4 anos da minha vida no interior do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de ganhar alguns prêmios e aí eu vi que é possível fazer um serviço público diferente, né? Então já tive estágio no serviço público, cargo comissionado, cargo eletivo, enfim, passei por todas as áreas ao longo desse meu caminho, municipal, estadual, federal, e isso me deu essa bagagem de poder hoje ministrar alguns treinamentos, por ter conhecido muitas pessoas, muitos servidores com características totalmente diferentes, Fernando, e isso é legal. Eu gosto muito de lidar com pessoas. Essa época de estagiário tinha quantos anos, Felipe? 16. 16 anos. E aí sua segunda experiência já foi... Foi lá com meus 21, 22 anos já na assessoria parlamentar na Câmara Federal. Mas você ficava ainda no Rio de Janeiro ou em Brasília? Eu ficava lá e cá. Mais no Rio, baseado no Rio de Janeiro, mas tinha muitas idas a Brasília. E o que faz um assessor parlamentar, Felipe? Então, diga para nós. Tem N áreas, né? A assessoria parlamentar de deputados e vereadores que realmente trabalham, a assessoria tem muito serviço, né? Desde que você faça o que tem que ser feito. Então, na assessoria tem a parte legislativa, que cuida da criação dos projetos de lei, do processo legislativo como um todo, tem a área jurídica, tem a área da comunicação,
Tem assessoria política, que eu sempre me identifiquei nessa área, embora gestor público de formação e tendo conhecimento técnico, esse conhecimento político também me levou a uma distância maior. Eu consegui andar mais dentro do serviço público por conseguir equalizar isso, o conhecimento técnico com o conhecimento político. E eu falo muito disso também, Fernando, nos treinamentos, né? Muita gente no serviço público, já puxando esse gancho, muitos servidores acreditam que basta o conhecimento técnico. Eu estudei muito, eu sei muito daquilo, eu que tenho que estar em determinada posição. Você já ouviu falar que no serviço público só está em determinado cargo quem indica? Já ouviu sobre isso, Fernando? Tem essas conversas, né? Será que é boato ou é real? Mais ou menos, né? Tem um pouco de tudo. Exatamente. E assim, beleza, é justamente isso. Cargos em confiança, normalmente, estão lá pessoas de confiança do gestor. A pergunta é, por que você não é o indicado? Eu bato sempre nessa tecla nos treinamentos. Beleza, se aqui é um cargo que você só estaria por indicação, por que você não é indicado? Então, muitas vezes, o servidor ele tem esse conhecimento técnico muito forte, mas falta alguma coisa. Falta conhecimento de relacionamento, network, inteligência emocional, falta muitas vezes liderança e muitas vezes, e lógico, são parcelas de servidores, há uma soberba no conhecimento. Ele acredita que sabe muito daquele assunto e aí costuma bater de frente com quem está chegando agora e com ideias inovadoras. Então, nossa ideia nos treinamentos é equalizar isso, é conseguir fazer com que aquela pessoa que já está no cargo há muito tempo converse e absorva quem está chegando agora. E quem está chegando agora entenda, calma, você não chegou sabendo tudo. Tem gente que já faz isso há muito tempo e vocês precisam conversar. Essa área comportamental do serviço público é muito por aí. Não, bacana demais, Felipe Ривelo, nosso convidado no Estrondo Podcast, né? Vamos falar muito aí da gestão pública, que é a especialidade do Felipe. E o Felipe foi vereador, né? Você entrou então na política eleitoral mesmo, Felipe? Foi. Conta essa experiência aí, que eu sei que você foi premiado. Qual que era a cidade? Qual que é a cidade? Pinheiral, no interior do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mas não tem praia em Pinheiral, tem? Não tem praia. Mas tinha um vereador lá que se tornou referência. Olha aí. Vamos contar essa história, Felipe. Eu fui para Pinheiral com 18 para 19 anos de idade para empreender. Eu, enquanto fazia faculdade no Rio de Janeiro, mexendo sempre com o movimento estudantil, sempre com a participação popular, estava ali, né? E eu tinha um jornal na minha faculdade. Eu tinha um jornal de circulação na faculdade naquele momento. E aí eu vi, um primo meu entrou em contato comigo e falou, né? Eu tinha uma família grande lá em Pinheiral, e falou comigo que era uma oportunidade de empreender com a área da comunicação no interior do Rio. Ele muito empreendedor também, esse meu primo. E aí eu, sempre muito para frente, né? Tomei a decisão, a partir dali saí de casa, fui morar só. Fui morar na casa de um tio meu e depois, logo em seguida, só. E a partir dali resolvi empreender nessa área da comunicação. Jornal impresso. Jornal impresso. E aí quem não se adapta fica para trás, né? Comprou jornal hoje, Fernando? Não, eu estaria passando fome hoje se eu não me adaptasse. Mas durante mais de 10 anos eu tive um jornal de circulação semanal, muitas vezes quinzenal, semanal, no interior do estado do Rio de Janeiro. Circulava em 23 municípios e era baseado em Pinheiral. Qual que era o nome do jornal? O Portal de Pinheiral, depois se transformou o Portal do Rio, né, quando nós expandimos. E com meu pai, sempre nessa parceria, junto, empreendendo. E aí, o que acontece? O jornal ganhou uma visibilidade muito legal na cidade, eu sempre gostei de política e vi a oportunidade ali de começar a colocar minhas ideias para a cidade numa coluna que eu tinha no jornal. Na época eu utilizava o Orkut para divulgar ainda mais o jornal e eu me tornei muito conhecido na cidade num período muito pequeno do tempo.
Então eu tinha... Era uma coluna de opinião. Exatamente. Do Felipe. Né? Tinha nota 10, nota 0. É bom a gente explicar que o jornal não é só notícia, né, Felipe? Não. Tem classificados. Tinha tudo, né? tinha. Tinha os signos, horóscopos. Tinha, né? palavras cruzadas também. E tinha a sessão, né, de opinião. Exatamente. Né? A coluna, na A verdade. coluna de opinião. A sessão é na revista. E era bem legal, que o nota 10 e nota 0 circulava ali a semana inteira na cidade e tal. Quem ganhou nota 10 lá? Uma personalidade aí. Já teve, por exemplo, deputados que enviavam emendas para lá, eram premiados. O prefeito, quando não ia bem, tomava um zerão para... E assim vai. Né? E comércio também, não falava só de política, era bem interessante. Então, assim, nesse período que eu tive o jornal, isso me deu muita visibilidade. Com pouco mais de um ano, eu ainda com meus 19 anos, vim candidato a vereador num primeiro momento. Tive uma votação bem legal, mas não fui eleito. Né? Mas já vi que era possível, porque com pouquíssimo tempo na cidade, já com uma notoriedade daquela. E aí foi uma construção de 4 anos, já focado em vir candidato, sempre gostei, né? Fazia faculdade de gestão pública, sempre busquei aliar essa parte política com a técnica, não queria ser mais um, sabe? Então, a partir daquele momento, eu tomei a decisão de me lançar para ganhar a eleição mesmo. Então, fui eleito vereador, tive a oportunidade de fazer um mandato diferente. No primeiro ano de mandato, a TV Globo lá da região, que é a TV Rio Sul, ela fez um apanhado em todas as câmaras municipais da região, e eu fui um vereador destaque da TV Rio Sul naquela ocasião, em 2013, se eu não me engano. E em 2014 houve uma premiação e eu fui um dos 15 melhores vereadores do Brasil naquele ano. Olha que bacana, através hein? de um projeto de lei meu, que foi o Estatuto do Ciclismo. As pessoas começavam a discutir o uso da bicicleta e eu criei o primeiro Estatuto do Ciclista do Brasil. E a partir daí várias câmaras municipais, assembleias legislativas e até essa proposição chegou na Câmara Federal também para ser discutida a partir de uma iniciativa minha lá atrás. Então, me encheu de orgulho esse Mas você momento. também andava de bicicleta? Muito pouco, né? Mas entendi a importância desse tema. Vamos ver, vamos ativar a memória do Felipe aí. Quais as principais proposituras ali do Estatuto do Ciclista, Felipe? O que é que beneficiou a galera lá ciclista? Então, por exemplo, uma das proposituras que o Estatuto falava e que era muito interessante eram as empresas com mais de 100... Porque na cidade, vou contextualizar, a cidade tinha alguns índices de assaltos à bicicleta. Né? A pessoa ia, a bicicleta era muito utilizada lá, a pessoa ia para o trabalho, quando saía do trabalho já não tinha mais bicicleta. As empresas grandes não deixavam as bicicletas entrarem e tal, então as empresas foram obrigadas a colocar um espaço fechado para as bicicletas, um banheiro exclusivo, um vestiário exclusivo para essa troca de roupa, para não ficar um ambiente desagradável. Alguns dos exemplos, né? Então, assim, fora o incentivo à ciclovia, fora o incentivo às empresas a subsidiarem também bicicletas para os funcionários, enfim, muita coisa nesse sentido. Já tem algum tempo, né? Não vou conseguir lembrar de absolutamente tudo, mas isso foi... Porque o que acontece? Muitas leis não pegam, né? Vamos dizer assim. A coisa fica muito bonita no papel, mas não é colocada em prática. Alguns pontos foram colocados em prática e isso fez muita diferença. Que bacana. E foi em que ano que você isso foi vereador? Foi de 2013 a 2016. 2016. Foram 4 anos. E aí, pode ficar à vontade. E aí essa premiação me rendeu uma bolsa de estudos, né, para fazer uma especialização em liderança. Um dos módulos foi em Harvard, onde abriu minha mente assim, muito para uma política com P maiúsculo, vamos dizer assim, uma liderança de verdade. Mas você, sua formação é de gestor público na universidade, né? Isso, gestão pública. Foi paralela nessa época que você estava lá como vereador? Foi, eu me formei, eu era vereador e fiz as especializações como vereador ainda. Que bacana. E como é que foi essa perna lá nos Estados Unidos, em Harvard? É incrível, né? Outro
outro nível. Eu lembro que quando eu passei, eu peguei o telefone e liguei, né, para minha mãe. Mãe, deixa eu te falar, sabe aquele aluno mediano, mas que estava sempre no rumo certo? Então, esse aluno vai para Harvard, seu filho está indo para Harvard. Aí ela brincou, né? Não, agora conta do papagaio. Não acreditou, assim, mas foi muito legal, foi uma experiência incrível, né? Poder sentir, mesmo que por pouco tempo, né, que foi apenas um módulo, mas poder sentir aquela energia e o nível dos professores, por exemplo. Eu tive um professor que foi prefeito, né, em Medellín, na época do caos na Colômbia, e ele conseguiu, através, e é prefeitura, não é um governo do estado, então através de ações que muitas vezes prefeitos falam que não são da sua competência, ele conseguiu transformar uma Medellín, logo no pós-Pablo Escobar, né, uma Medellín referência. E aí ele se tornou tanto referência que foi ministrar aulas em Harvard, né? Então, essa característica da Universidade de Harvard de trazer os melhores em suas áreas, independente da nacionalidade, independente da formação da pessoa, né? Mas eles querem pessoas de resultado naquela área que se propõe. Isso me chamou muito a atenção e virou uma referência para mim, né? Isso é muito bacana. Bom demais. Felipe, vamos já aproveitar o Felipe aqui, ele já vai começar dando dicas, né? Dicas para vocês. Sua experiência aí como vereador premiado. Quem quer ser um vereador, Felipe? Quais as dicas que você dá? Assim, a pessoa deu aquela coisa na cabeça, cara, eu quero me candidatar nessa eleição que é agora em 2024. Para vereador, qual o perfil de um vereador? O que você diria para esse cidadão, Felipe? Acredito que tem que ter trabalho prestado, serviço prestado para a sociedade em alguma forma, e isso, embora muita gente não acredite, mas isso tem que partir das pessoas, né? É lógico que você pode ter a vontade de ser candidato, mas para você realmente ter um mandato, isso precisa ser da vontade de um grupo de pessoas. O povo tem que votar, né? E tem que ter minimamente um grupo engajado para, a partir dali, começar um trabalho. Senão vai ser mais um na multidão. E esse trabalho é possível, e também muita gente acha que eleição é só dinheiro, e é muito possível ganhar uma eleição com propostas, projetos, independente do tamanho da cidade, né? Eu sou uma prova disso. Minha eleição foi baseada em discurso do que poderia ser feito, né? Eu tinha muitas críticas, mas eu tinha soluções. E dentro disso, logicamente, você vai gastar mais sola de sapato, que a gente brincava na época. Hoje também vai gastar mais dedo, né? Porque precisa, essa parte online é muito forte. Mas é possível fazer a diferença desde que você realmente tenha conteúdo para apresentar. Bacana. Eu acho que é por aí. Vou aproveitar aqui enquanto o Felipe toma uma água, né? Falar da nossa audiência que está aqui, o William da Luz. Um carioca palmense a serviço do serviço público. Ô, William, grande abraço. Bom demais. Bom demais. Está aqui também o Paraíso Drone. Boa noite, Fernando. Boa noite, Felipe. Excelente bate-papo, rapaz. Como é que é? Boa noite. Você faz igualzinho ao Leon do Coisa de Nerd. Incrível. Valeu pelo elogio aí, ó. E muita gente aqui participando aqui. Mande seu recado, mande sua pergunta aqui. Para o Felipe, que está aqui conosco hoje no Estrondo Podcast. Grande palestrante, né? Grande treinador. E aí, Felipe, você estudando gestão pública, fazendo especializações, experiência como vereador, em outras... E aí você decide partir para essa área de ajudar as pessoas, né? Com palestras, com treinamento, né? Como é que surgiu isso aí em sua vida? Eu estava na minha especialização, tive a oportunidade de estudar com a Fátima Gavioli. Fátima Gavioli, que é professora da rede pública de Rondônia, e naquele momento ela estava como secretária de Educação do estado de Rondônia. A gente estudava junto, fazia essa especialização junto, e ela viu em mim um case para ser compartilhado, e ela me convidou para fazer uma palestra para alunos do estado, né? Alunos que foram eleitos lá em Rondônia.
alunos que foram eleitos presidentes de grêmios estudantis nas escolas. Então, fui para Rondônia a convite da secretária, tive a oportunidade de vivenciar algo diferente para mim até então, que era compartilhar um pouco da minha história, um pouco do que eu vivenciei, era um vereador jovem, tudo mais, e era algo que poderia conectar com esses alunos, e foi incrível, assim, eu me apaixonei, foi trágico, né? A palestra, hoje avaliando, falei, meu Deus, como que gostaram daquilo? Porque tudo que a gente inicia, né? A gente inicia não com a perfeição, né? Inicia ainda muito embrionário. Então, foi uma palestra que eu achei que foi uma tragédia, mas que todo mundo gostou. E a partir dali eu fui aperfeiçoando. Eu tomei gosto de poder compartilhar, né? E a partir dali não parei mais. Comecei a entender que era possível fazer isso profissionalmente, era possível eu me dedicar mais a aprimorar as minhas habilidades, e a partir dali comecei a ministrar bastante palestra para prefeituras, câmaras municipais, conselhos, enfim. E hoje, graças a Deus, temos rodado aí um bocado Brasilzão. Hoje você está com a agenda cheia, né? Foi até difícil a gente marcar esse bate-papo aqui, que eu falei, data tal, eu falei, não, tô em Brasília, tô em Goiânia, tô... Agora o Felipe tendo o prazer dele estar aqui, não é? Dando essas dicas muito boas pra gente, Felipe. Isso, muito obrigado, Fernando. E realmente foi uma dificuldade assim inicial de marcar essa agenda, mas não podia deixar de estar aqui para poder compartilhar um pouco com o seu público de algo que realmente me move, que é treinamento voltado para o servidor público. Então vamos lá, Felipe. Fazer uma pergunta bem genérica e você vai pontuando aqui. Bora. O que é bom para melhorar o serviço público no Brasil, Felipe? É bem aberta, bem abrangente. Mas eu acredito nisso, eu acredito demais. 80% dos desafios que ocorrem no serviço público são desafios comportamentais, apenas 20% são desafios técnicos. E o que a gente vê hoje em termos de capacitação, treinamento, são que os líderes públicos focam em treinamentos técnicos. Porque ele acredita que se melhorar a parte técnica daquele setor, vai melhorar o resultado. E na prática, tecnicamente, nós temos profissionais incríveis em todas as esferas. Lógico que existem as exceções, mas existem profissionais incríveis tecnicamente. Só que muitas vezes eles não se conversam. Muitas vezes ficam com medo de passar informação. Muitas vezes essa pessoa está abalada emocionalmente, não sabe gerir conflitos. E esse tipo de coisa não consegue se comunicar, né? E não tem o perfil de liderança. E é isso que forma a diferença de um grande servidor, um grande líder público, para alguém que é mais um. É essa falta de informação. Então, a parte comportamental, Fernando, faz toda a diferença no serviço público. E pouca gente fala disso. Eu acredito que para fazer realmente um serviço público melhor, é preciso que os líderes públicos entendam a raiz do problema. E a raiz do problema, muitas vezes, está no emocional da pessoa, está no emocional daquele servidor, está na parte de relacionamento, comunicação, liderança, e é a partir daí que a gente precisa identificar, conhecer os perfis dos profissionais e começar as capacitações a partir daí. Mas o líder precisa estar nessas capacitações e precisa entender a importância, senão vai ser mais um chefe. Né? E o serviço público tem muito essa nomenclatura de chefia. É chefe de departamento, é chefe de área, é chefe... Tem mais cacique do que índio, muitas vezes, né? No popular. E isso precisa mudar. O chefe precisa entender a diferença de chefia e liderança. E qual a diferença de chefe para líder, Felipe? O líder inspira, né, Fernando? O líder ele consegue ditar o caminho e andar junto com a sua equipe. O chefe ele sempre busca um culpado, ele sempre aponta o dedo, ele faz a crítica em público, muitas vezes para denegrir a imagem daquele servidor. Ele não consegue diferenciar profissionais. Ele trata melhor quem ele gosta, ele trata pior quem ele não gosta, independente do perfil profissional de cada um. E isso acaba afastando a boa gestão, né? A gestão de qualidade, de resultado.
E esse ditado, Felipe, falando em chefe, né? De manda quem pode e obedece quem tem juízo. Tá em vigor ainda esse ditado aí? Vai para frente com esse... Temos casos e casos, né? Obviamente que o líder que realmente dita, que realmente mostra um caminho, ele não precisa falar isso. Isso simplesmente o time dele vai caminhar junto com ele porque acredita. Muitas vezes o líder ele não tem tempo para explicar por que seguir aquele caminho, mas as pessoas confiam tanto, a sua equipe confia tanto que vai e depois pergunta. Agora o chefe não, o chefe ele precisa verbalizar isso toda hora. Aqui quem manda sou eu, isso daqui eu que vou fazer, eu estou mandando você fazer isso. E no serviço público isso é muito mais forte, né? E nossa missão é ir mudando isso, ir quebrando essas barreiras e mostrando realmente que liderança é diferente de chefia. E esse perfil de liderança é algo que pode ser desenvolvido na pessoa ou é algo inerente ali, que já está em cada pessoa? Como é que você me disse se pode ser desenvolvida essa liderança, Felipe? Eu dou exemplo, Fernando, do Messi e do Cristiano Ronaldo. Um exemplo do futebol que fica de fácil entendimento para todo mundo. Trazendo para a liderança. É claro que tem gente que nasce com características de liderança mais fortes. Assim como o Messi, no meu ponto de vista, ele nasceu com mais habilidades do que a maioria. Mas o Cristiano Ronaldo, ele sempre andou ao longo da carreira em condição de igualdade com o Messi. A diferença é que ele treinava muitas vezes 10 vezes mais do que o Messi. Então, se você não nasceu com essa habilidade de liderança, compense em treinamentos para que você desenvolva algumas habilidades a mais e consiga se igualar em número de horas voo, vamos dizer assim, né, com quem nasceu. Então, se você não tem aquela habilidade nata, desenvolva ela através de treinamentos com mais horas naquilo ali que você naturalmente vai performar igual ou semelhante àquela pessoa que já vem com esse dom. Olha aí, e o Cristiano Ronaldo é um grande exemplo, né? Multicampeão. Exatamente. Mas concorda que ele tem que treinar muito mais do que o Messi para fazer a mesma coisa? Essa é a questão. Treina muito. Falando em futebol, Felipe, e aí, tá feliz com o Fluminense, campeão? Feliz demais. Feliz demais. A gente sempre tem que comemorar as conquistas e meu Fluminense esse ano é só alegria, mas o ano ainda não acabou, Fernando. Agora, dia 18, né? Começa o Mundial. Estamos muito felizes com a Libertadores, mas já com foco na próxima meta. Isso aí. Bom demais. Próxima meta, ó. Vamos linkar isso aí para o serviço público, né? Tem sempre uma próxima meta a atingir, né? Sempre. Sempre, sempre. E a nossa próxima meta é o Servir Experience. É um treinamento. Estou falando em primeira mão aqui, tá, Fernando? Primeira mão. Ó. Agora o Felipe você já pega a sua agenda, já anota isso aqui, que ele vai dizer, né? Já garanta a sua vaga no Servir Experience. Né? Exatamente. O Servir Experience é o primeiro grande evento voltado exclusivamente para o serviço público. Tanto os servidores, líderes no serviço público, quanto o ecossistema do serviço público, empresas que prestam serviço, pessoas, enfim, estudantes que estão buscando entrar na área pública. Esse é um primeiro grande evento que nós estamos trazendo para cá, baseado no método Servir. Então, é baseado em 4 pilares: inteligência emocional, relacionamento interpessoal, liderança e comunicação assertiva, além da gestão de conflitos. Então, nesse evento, eu vou estar lá ministrando esses treinamentos. Em parceria, a gente está trazendo 2 convidados especiais, 2 treinadores especiais. Uma que é a Tude Vieira, uma das maiores treinadoras aqui do estado. Né? Demais, a Tude é incrível, sou fã da Tude. Ela foi minha mentora na criação do método Servir. Então a gente bateu muita bola junto até finalizar um produto. Finalizar é modo de falar, né? Porque a gente nunca finaliza, sempre dá uma modificada. Mas até organizar o produto do método Servir, ela vai estar participando junto com a gente. Ela vai estar falando de inteligência emocional e relacionamento interpessoal, também palestrando. E o Lucas Battistoni,
Lucas Battistoni, que é, para mim, o maior treinador de liderança do Brasil. Ele que já ministrou treinamentos presenciais para mais de 1 milhão de pessoas, presencialmente em 19 países, autor de 2 livros. Então é um cara incrível que eu tenho certeza que vai impactar muita gente. Então eles vão estar junto comigo nesses treinamentos. E nós estamos trazendo também 2 convidados especiais que são servidores públicos e que vão poder compartilhar os seus cases de sucesso, como a gestão comportamental fez eles chegarem onde chegaram. Um é o Geninho Zuliani. Geninho foi vereador durante 3 mandatos, presidente de Câmara, foi prefeito 2 mandatos, assumiu alguns cargos no governo do estado de São Paulo, foi deputado federal por São Paulo, que não é uma tarefa fácil. Difícil, né? Foi deputado federal, foi referência no seu mandato e agora, por último, ano passado, foi candidato a vice-governador de São Paulo na chapa do Rodrigo Garcia, que era então o governador. Eles perderam para o Tarcísio, né? O Tarcísio acabou entrando no governo, né, do estado, mas o Geninho é uma pessoa assim, de referência. Por onde passou, teve grandes resultados. E estamos trazendo também a Fátima Gavioli, que foi aquela pessoa que me deu a primeira oportunidade em palestrar, ainda lá em Rondônia. Ela que é servidora pública desde 97 também, professora, passou por várias áreas da educação no estado de Rondônia, chegando ao nível máximo, que é a Secretaria de Estado de Rondônia, foi referência por lá, tanto que quando o Ronaldo Caiado assume o governo de Goiás, ele a convida para ser secretária de Estado em outro estado, né? Então, secretária de Estado de Goiás também, ela foi vice-presidente do CONSED, que é o Conselho de Secretários de Estado, enfim. E atualmente é secretária de Estado de Educação de Goiás, que está fazendo um trabalho espetacular lá. Então, assim, é uma imersão, o Servir Experience, de altíssimo nível, que nós vamos estar trazendo aqui para o Tocantins em março. Vai ser dia 14 e 15 de março. Já anotem aí na agenda, 14 Exatamente. e 15. Vagas limitadas, nós sabemos a quantidade de servidores que tem no estado, então são vagas limitadas. Em Palmas. Em Palmas, Tocantins. Exatamente. E como é que faz para participar lá, para garantir uma vaga? Como eu calma. Mas entra no Instagram, quem tiver interesse, no meu Instagram, Felipe_Rivelo, e manda um alô lá que nós vamos encaminhar para a área de vendas responsável. Olha aí, 14 e 15 de março Isso. É o Servir Experience. Exatamente. Pode ter certeza que é o primeiro de muitos e que vai impactar realmente, dar uma chacoalhada no serviço público. Servidor que quer crescer, quer buscar novos patamares, desenvolver realmente esse lado comportamental, não pode perder esse Servir Experience. Bacana demais, já marquem aí, não é? Felipe, como foi esse processo de desenvolver esse método, né? Que é o método Servir, que é o principal aí dos seus treinamentos, né? Esse processo foi muito bacana porque é um processo longo. Desde o início, como eu falei, desde quando eu era estagiário, eu não sabia, mas já estava desenvolvendo esse método. Porque tudo que a gente vê que é possível ser ajustado, tudo que eu vi nesse período de serviço público que é possível ser ajustado, eu coloquei no método Servir. Então, a partir de outubro do ano passado, que realmente eu peguei para escrever, colocar no papel e começar a desenhar o que seria o método, trazendo essas experiências dessa longa data no serviço público, trazendo cases de pessoas também que eu convivi e que compartilharam informações nesse período, que eu passei a organizar e desenvolver esses 4 módulos. Para isso, para conseguir colocar... até então eu só ministrava palestras. Eu nunca tinha ministrado um treinamento tão longo, que o método Servir tem 16 horas de treinamento. Então são 2 dias seguidos de treinamento. E não é fácil manter um público ali focado e participando. E aí eu chamei a Tude, que já é expert nesse tipo de treinamento, os treinamentos dela são incríveis,
Falei, Tude, preciso construir isso daqui a 4 mãos, me ajuda. E através da mentoria dela que nós conseguimos formatar. E aí eu acredito que em março ficou pronto realmente no formato que é e tem sido um sucesso. A média da avaliação desse treinamento é 9,2, a avaliação das pessoas que participam. De 10. De 10. De 0 a 10, a média é 9,2. Então é algo que dá um feedback muito positivo para a gente continuar seguir essa linha. Que bacana. Eu sei que dia 14 e 15 de março de 2024, porque isso aqui vai ficar décadas aí no ar, isso aí. 2024 tem um CV Experience, mas o Felipe vai dar uns spoilers aqui, umas dicas para você, servidor público, né? Para você, gestor público, né? Melhorar aí no seu desenvolvimento comportamental, Felipe. Pelo menos umas poucas dicas aqui, Felipe, para deixar aquele gostinho pro dia 14 e 15. Vamos. O que acontece? Quando você identifica um problema no serviço público, você precisa ir na raiz desse problema para você conseguir entender o motivo, o que fez chegar até esse problema e começar a resolver a partir dali. Muitas vezes é um problema emocional, ou seu, ou daquele companheiro seu, colega de equipe. E quando você coloca no papel o que você tem sentido, quais são as emoções que você sentiu na última semana? Bota no papel, isso. Você, servidor, quais são as emoções que você sentiu na sua última semana? Você sentiu raiva? Senti. Então escreve lá, raiva. Você sentiu alegria? Escreve lá, alegria. Você sentiu vontade de esganar alguém? Escreve lá, senti vontade de esganar alguém. E a partir daí, você vai entender quantas vezes você sentiu cada uma dessas emoções e busque entender o porquê. E você, a partir daí, vai entender que existe um padrão. Eu sinto raiva todas as vezes que acontecem isso. A partir do momento que você entende o momento que você sente determinada emoção, você consegue se controlar. Você já sabe que é um padrão. Se acontecer isso, eu vou sentir raiva. Então, antes dessa raiva subir em mim, eu já sei que a partir dali eu preciso ajustar alguma coisa para não sentir mais aquela reação impulsiva. E quando você tem consciência das suas ações, você começa a ter o seu controle emocional. E inteligência emocional é muito sobre você. Sabendo que eu não consigo mudar o outro, eu preciso ter controle das minhas emoções para ter um ambiente de trabalho mais saudável. Sabe por quê, Fernando? No serviço público, em empresas privadas, mas no serviço público tem muito isso. Muitas vezes a gente entra em rota de conflito com a pessoa que a gente trabalha, mas essa pessoa que a gente está trabalhando tem, muitas vezes em casa, um ambiente péssimo. Você não sabe se ela está com algum problema de saúde na família, não sabe se tem problema de alcoolismo, não sabe se tem... Qual é o nível do problema para ela estar daquele jeito no trabalho. Você está dormindo bem? Exatamente. E a última coisa que esse servidor quer é ter um ambiente de trabalho ruim. A última coisa que ele precisa é ter um ambiente de trabalho ruim. Então, quando a gente passa a entender o outro, a gente consegue ter mais empatia, a gente consegue fazer com que o nosso ambiente de trabalho seja um lugar prazeroso para a gente passar a maior parte do nosso dia, que essa é a realidade. Normalmente a gente passa com os nossos companheiros de trabalho a maior parte do dia. Então faça de tudo. Se eu tenho uma dica para eu passar para o servidor, faça de tudo para que o seu ambiente de trabalho seja um ambiente saudável, seja um ambiente harmonioso. Faça o que tem que ser feito. Estude sobre inteligência emocional, entenda mais sobre se relacionar com as pessoas, que certamente você vai fazer um ambiente de trabalho melhor. Tá aí, muito boa, excelente dica aqui do nosso Felipe. E agora o Felipe vai falar para aquele que é gestor, né? Gestor, como ele melhorar ali a sua equipe, né? O ambiente, o comportamento de sua equipe, Felipe. Acredito que todo gestor que queira realmente melhorar o ambiente da equipe precisa conhecer a fundo cada um dos seus liderados.
Então, se eu tenho uma equipe de 10 pessoas, não adianta eu querer tratar os 10 da mesma maneira, sabendo que eles têm perfis comportamentais completamente diferentes um do outro. Eu, por exemplo, Fernando, eu tenho uma facilidade de trabalhar sob pressão. Eu gosto, né? Me dá um desafio que eu gosto. Tem pessoas que, se você botar uma pressão nela, ela chora. E tá tudo certo, são perfis diferentes. Então, para eu motivar essa pessoa, não pode ser na pressão. Tem que seguir um caminho diferente, né, para cada um. Então, quando o líder ele conhece cada um dos seus liderados, há um diálogo e tem um combinado, o combinado não sai caro. A partir do momento que se alinha expectativa, a coisa flui. E o resultado se dá a partir daí, né? Alinhamento de expectativa. A partir do momento que você alinha expectativa com aquele servidor, certamente o resultado do serviço vai ser melhor. Eu não posso esperar algo de alguém que não tem como me entregar aquele tipo de espera. Então, eu preciso alinhar a minha expectativa. Quando, numa repartição, todo mundo tem esse alinhamento de expectativa com o seu líder, o líder sabe o que esperar e sabe a carga de trabalho para dar para cada um e certamente isso flui melhor, faz um ambiente de trabalho mais saudável. Tá aí, dicas valiosas, né? Dicas valiosas e vão ter muito mais dicas no dia 14 e 15 de março. Lá no... Dia 14 e 15 de março vai ser explosão. Vai ser realmente... Ou vai sair lá agitado. O Servir Experience é para o servidor que quer realmente dar um salto na carreira, sem brincadeira nenhuma. É para o servidor que realmente quer sair da zona de conforto. É o servidor empreendedor, como a gente fala. Bom demais. Aproveitar, você que está assistindo aí, ó, que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no Estrondo Podcast, curta aqui o vídeo, comente, né? Compartilhe, né? Nos ajuda aí a chegar a mais e mais pessoas, né? Mandar uma... e o Pix, né? O Paulão tá me falando aqui, né, Paulão? Tem aqui também, você quiser colaborar financeiramente também, tá aqui disponível. Vamos ajudar. Isso aí. Um abraço aqui pro Deigner Silva. Ô, meu também. Pai. É, seu pai? Um abraço pro meu pai. Isso aí, lá do Rio de Janeiro. Tá no Rio de Janeiro? Diretamente do Rio de Janeiro. Olha aí, estamos chegando longe. Obrigado pela audiência, tá? Excelente bate-papo, bom demais, que legal. Felipe, e agora me diga como é que é a experiência, né? De estar relacionado e estar ali no TEDx Brasil, né? Como é que é esse processo de fazer parte de um evento? Primeiro, vamos falar para quem não conhece, né? O que é o TEDx, né? E tudo que gira em torno dele aí, Felipe. Estar no palco do TEDx foi uma honra muito grande para mim e ter a oportunidade de levar o assunto de gestão comportamental para o servidor público, para o palco do TEDx, é algo assim incrível. O TEDx é o maior circuito de palestras do mundo. Circuito. Né? Circuito porque ele roda o mundo inteiro. Existem franquias do TEDx no mundo inteiro. E fazer parte do casting do TED é algo realmente impressionante para um palestrante, é o Oscar da palestra, vamos dizer assim. Bom, né? É o Maracanã do palestrante. Tá podendo compartilhar suas ideias. O TEDx tem uma dinâmica de compartilhamento de ideias em apenas 18 minutos. Tem que sintetizar tudo em 18. Exatamente. Você precisa ser conciso e passar a ideia, o recado que você quer passar. Então, no TEDx, fazendo essa síntese, eu tive a oportunidade de mostrar que no Brasil hoje existem mais de 11 milhões de servidores públicos e que a visão da sociedade é que servidor público é acomodado, servidor público realmente não entrega o seu máximo. Essa é a visão da sociedade. Muitos servidores públicos, quando passam num concurso, ele acredita que a partir dali ele já é a contagem regressiva da aposentadoria. Para ele, deu. É o sonho da vida dele, foi passar num concurso. Quando a gente precisa mostrar para o servidor que o servir, e a partir daí vem o nome, né, o servir é mais importante que tudo.
O servidor ele tem uma responsabilidade perante a sociedade muito grande. Ele é o Estado ali nessa conexão com a população, com o usuário. Então o servidor precisa entender a importância do servir. E foi nessa pegada que nós podemos, né? Eu tive a oportunidade de compartilhar no TEDx Praia da Graciosa, que foi aqui em Palmas, no Tocantins, essa visão de que é possível realmente fazer um serviço público de mais qualidade através de treinamentos comportamentais para servidores públicos. Que legal. E você foi indicado? Como é que é o processo para entrar lá no TEDx? Tem várias formas, né? Existe uma inscrição prévia que os palestrantes fazem para que pessoas comuns palestrem sobre determinados assuntos, mas eu tive a oportunidade de ser convidado, eu não peguei essa etapa, ser convidado pela organização do evento para poder compartilhar sobre esse assunto. E é um assunto pouquíssimo falado no TEDx, né? Das pessoas que eu compartilhei, né, e dos TEDx que eu já acompanho há muito tempo, eu ainda não tinha visto nada sobre gestão comportamental para o servidor público. Então a gente levou um tema, nós tivemos a oportunidade de levar um tema novo, né, para discussão e foi muito bacana. Beleza, 18 minutos, deu para passar o recado lá? Deu. Eu usei até menos tempo. Acredito que minha palestra ficou em 12 minutos, né? Deu para ser muito sintetizado mesmo. E a ideia é essa, é dar luz ao assunto, é levar realmente informação sobre algo que não está no dia a dia da maioria das pessoas. Felipe, e prefeituras, né? O Brasil é imenso, o interior do Brasil, do Tocantins. Você tem disponibilidade para estar trabalhando com as prefeituras, com palestra para os servidores? Como é que funciona aí, Felipe? Sim, a agenda é apertada, mas eu estou escrevendo um livro agora também, né? Mais um spoiler aqui, que acredito que acredito que a gente consiga lançar no evento o livro. Então, né? já tá na agulha. Já está na agulha, já passou da metade, né? Estamos terminando a montagem mesmo do livro, mas tem muitos casos bacanas. A gente está passando além da parte técnica, existem os cases que realmente o servidor vai se identificar com o que acontece. Eu brinco, né? Será que isso só acontece aqui ou lá na minha cidade? Só acontece na minha cidade ou aqui acontece também? E sempre os problemas são os mesmos, só muda o endereço, a gente brinca. Então esse livro tem a missão de levar informação mais em conta para todos os servidores públicos que realmente desejem, né? Eu acredito que a literatura faz toda a diferença em relação a isso. O livro é a informação mais barata que alguém consegue ter, né? Muitas vezes quem escreveu o livro investiu milhares, milhões de reais em treinamentos para vender por 50, 100 reais ali essa informação de forma compilada. Então o livro eu acredito que seja muito democrático, né? Então tô escrevendo esse livro, tô lançando também, finalizando a parte dos treinamentos online. Nós estamos dividindo em módulos também para que chegue a mais pessoas, né? Alcance mais pessoas. Porém, essa parte presencial, nós temos uma assessoria que faz essa venda desses treinamentos para órgãos públicos e tem sim, a agenda não é tão simples, mas a gente, para o ano que vem, tem espaço para estar compartilhando um pouco dessas informações. Então vamos aproveitar, vamos ver se o Felipe sabe de cabeça, né? Vamos aproveitar como é que o gestor que quer levar o Felipe, levar o método servir a sua cidade, como é que ele entra em contato com vocês, Felipe? contato@feliperivelo.com.br. Anota aí, Paulo, no nosso... contato@feliperivelo.com.br. Pronto, bom demais. E aí pode entrar em contato via e-mail e tem o site também, que vocês têm a oportunidade de pegar essas informações. Lá tem um pouquinho sobre o TED, um pouco sobre todas as palestras e treinamentos que a gente desenvolve, que é o www.feliperivelo.com.br. E no Instagram, de forma gratuita, nós estamos sempre compartilhando pílulas de informações, cortes de podcast. Certamente vamos compartilhar alguns cortes lá também,
desse nosso bate-papo, e é a forma mais democrática também das pessoas obterem informações. Eu vi que você tem muitos seguidores lá, né, Felipe? Tem um cadinho. E tem crescido um bocado. Beleza. Colocou aí, Paulão, nos caracteres, o e-mail, o site do... Paulão tá atento. Vai entrar Obrigado, aqui, Paulo. Vai entrar aqui na mágica do vídeo. Já. Aí, Paulão tá finalizando. Enquanto isso, um abraço para Cristina Rivelo. Aí, ó, aqui, família toda presente, minha mãe, feliz demais, feliz demais. Nada mais importante que isso, desse apoio das pessoas mais próximas. E isso a gente fala muito, né? Eu costumo falar bastante também, que muitas vezes família, amigos são os primeiros a criarem dificuldade para o crescimento do servidor, de todos nós, muito porque a gente ama. A família gosta tanto da gente que quer a nossa presença. Não é todo mundo que entende, Fernando, que você trabalha o dia inteiro e à noite está construindo porque isso aqui é um produto, né? Um produto novo, por exemplo, que é um podcast. É feito depois de horário. Eu falo que de 8 às 6 da tarde é o horário que a gente constrói a nossa subsistência, né? É o horário que a gente consegue fazer para fazer o da comida. A partir daí, quem quiser realmente ter grandes resultados em qualquer área da vida, é depois das 18. É das 18 às 22, é no final de semana, é esticando um pouco mais, que é o horário que dá para você estudar, dá para você se capacitar e dá para você criar produtos novos e dar um passo além na carreira. Bacana. Felipe, você falando da família aqui, uma curiosidade, né? Foi muito difícil adaptar aqui as terras tocantinenses, vindo do Rio de Janeiro? Não, eu brinco que eu sou um camaleão. Já me mudei um bocado de vezes porque eu gosto dessa dinâmica de novos desafios. Mas Palmas foi o lugar que eu escolhi realmente para viver, né? Meus filhos são criados aqui, é a cidade, sem sombra de dúvida, e eu já rodei muito esse Brasilzão, é uma das cidades melhores de se viver. Eu brinco que Palmas só não é melhor porque o calor afasta muita gente, né? Mas isso é bom, eu gosto de sol, aquele tempo nublado não é comigo. Então, o Tocantins me abraçou, né? Eu entendi que o Tocantins era uma terra de oportunidades em todos os sentidos, e hoje eu tenho certeza que foi uma aposta muito bem feita, né? Então, Palmas é uma cidade que vai crescer muito. O entorno hoje, por exemplo, aqui em Paraíso, é uma cidade muito próxima também, que tem se desenvolvido bastante. Enfim, o Tocantins como um todo, eu já tive a oportunidade de ministrar treinamento em nas maiores cidades todas aqui, né? Então, é um lugar que me abraçou e eu sou muito grato. Bom demais. Felipe Rivelo, nosso convidado hoje no Estrondo Podcast. Agora, Felipe, no campo das dicas, eu vou te pedir um favor. Agora. Quem quer entrar nesse ramo das palestras, Felipe, dos treinamentos, agora é a hora de você dar uma dica para aquele jovem que está ali falando que bacana, eu nunca tinha pensado nisso, agora vendo o Felipe ali, o Felipe está me inspirando a entrar nesse ramo aí. Quais as dicas que o Felipe dá para esse jovem? Isso é muito bacana. Eu gosto muito de incentivar quem realmente quer fazer a diferença em sua área. Primeiro é se especializar em alguma área. A área que você tem mais domínio, certamente existe um público que queira aprender sobre aquela área, né? É um primeiro passo. E você precisa se capacitar para se comunicar melhor, para pegar prática, vamos dizer assim, né? Então, nessa área de palestras, é uma área muito promissora, seja ela presencial, seja ela online. Hoje os cursos online estão aí, né? Então é muito democrático isso. Qualquer jovem hoje consegue, com o seu celular, começar a gerar conteúdo. Isso é importante. Disponibilizar nas redes, isso vai te dar autoridade. E essa autoridade, existe alguém que valoriza isso, né? No início, obviamente, você precisa estar nos palcos, então você vai fazer muita coisa gratuitamente para as pessoas, vai começar a compartilhar ali com
com as pessoas mais próximas, com os conhecidos, e a partir daí eu costumo dizer que sempre tem alguém olhando. Você precisa estar em movimento. É a partir de uma palestra gratuita que muitas vezes vem o convite para você ir para alguma empresa ou para você ir para alguma prefeitura, que é meu caso, né? Algum poder público, para poder estar compartilhando isso. Mas esteja sempre em movimento e busque se capacitar naquela área que você deseja desenvolver. Dá um nervosismo, sim, no começo? No começo dá, né? Eu costumo dizer que são habilidades que você desenvolve. O que eu escuto mais de palestrantes quando estão começando é que o nervosismo maior vem quando você vai falar para uma palestra que você acha que as pessoas que estão sentadas sabem mais do que você. Ali que pode dar algum nervosismo. Eu confesso que já passei dessa etapa, eu acredito muito que conhecimento é via de mão dupla, então determinada pessoa que está sentada pode conhecer mais de algumas áreas, mas que certamente algum insight numa palestra, num treinamento, essa pessoa vai ter. E você consegue, como palestrante, aprender muito também com o seu público, né? Então, quando você entende que o conhecimento é uma via de mão dupla, você consegue relaxar mais e realmente passar aquelas informações de um jeitinho que você fica tranquilo. E Felipe, você que está na área aí da gestão pública, né? Hoje em dia ainda vale a pena ser servidor público? Eu acredito que sim. Eu acredito que vale a pena desde que esse não seja o objetivo final, ser servidor público, né? Que aí você passa num concurso, você atingiu esse objetivo. E existem muitas pessoas que ainda estão com essa visão. Eu acredito que vale a pena ser servidor público para você realmente prestar um serviço diferente para a sociedade e entender que existem patamares do serviço público. A pessoa que passa no concurso, ela não precisa necessariamente fazer um outro concurso para crescer na carreira ou esperar aquele plano de carreira linear que vai crescer com o tempo. Não, ela pode buscar um cargo de liderança dentro do serviço público, ela pode buscar ser colocada, e a gente estava conversando aqui em off, você acha que já prestou, já deu sua contribuição em determinado órgão? Busque uma oxigenação, algo novo, algo que te motive para você sempre estar motivado em servir melhor a sociedade. A partir do momento que você entra com essa cabeça de buscar o seu bem-estar no trabalho e não simplesmente no concurso público, eu tenho certeza que você vai ser um grande servidor e servidores públicos podem ganhar muito bem e conseguir a tal da liberdade financeira aliando a outros empreendimentos também. Então é o servidor 2.0 que a gente fala. Olha aí, seja então servidor 2.0. Bom demais, estou no podcast, seu canal de comunicação, hoje com o Felipe Rivello. Felipe, todos que vêm aqui, eu sempre peço dicas aqui para a nossa audiência, né? Aquelas dicas, tudo que o Felipe falou aqui foi para abrir a cabeça, né? Mas agora vamos conhecer um pouco dos gostos pessoais do Felipe, né, Felipe? Eu vou pedir para você deixar para a gente dicas aqui de um livro, ou mais de um, né? De filmes, aquele filme que mudou a vida aí do Felipe, marcante, e de música, Felipe, um álbum, um cantor. Fique à vontade aí para dicas para os nossos espectadores. Ah, bom demais, bom demais. Eu sou um viciado em conhecimento. Né? Então, o gestor público que realmente queira ter um conhecimento maior em várias áreas, eu indico, e eu já falei sobre isso, um dos livros que é A História Concisa do Brasil. Eu falo que a história se repete, e se a gente entender que existe um padrão, a gente consegue alinhar a nossa expectativa. A História Concisa? A História Concisa do Brasil, de Boris Fausto. É um livro que você vai aprender de forma concisa o que o Brasil vivenciou para chegar até aqui. E aí a gente consegue entender o porquê que a gente está vivendo algumas coisas que vive hoje. Então essa é uma das dicas de livro que eu sempre falo. Quem quer se desenvolver nessa área de palestras, treinamentos, nós temos também o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um best-seller de Dale Carnegie. É um livro que realmente transforma a sua forma de se comunicar,
você entendendo mais sobre essa dinâmica do outro, né? Sobre a forma de se colocar no lugar do outro, de gerar uma empatia, uma conexão com outras pessoas, a sua comunicação vai fluir muito melhor. Então eu deixo essas 2 dicas hoje de livro aqui. Sensacionais. Achou a capinha aí, Paulão, dos livros? Depois a gente compartilha. Agora vai aparecer a capa na sua tela aí, dos livros. História Concisa do Brasil, de Boris Fausto. Aí. Esse talvez seja mais complicadinho de achar, mas você acha que você é bom nisso. E o outro é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É essa aí mesmo. Olha aí. Agora vai aparecer aqui na sua tela. Enquanto isso, nós vamos saber os filmes que o Felipe gosta, né, Felipe? Um dos filmes, um documentário que eu sou apaixonado nele, documentário que eu indico para absolutamente todos os servidores públicos que desejam realmente focar em seu crescimento, é o documentário O Segredo. Eu costumo falar, esquece a parte religiosa, que passa algumas coisas religiosas ali. Esquece isso, independente da sua religião. Foque no que o documentário passa. E O Segredo fala de física quântica, fala da lei da atração, daquilo que você foca e expande. Então todo servidor que realmente queira crescer precisa focar nisso. E aí eu indico O Segredo como um documentário que o servidor público não pode perder. Né? É um dos que eu coloco. Será que é fácil de encontrar isso? É fácil, Netflix, YouTube, O Segredo, é o documentário 1. Tem um outro também, que é a continuação, mas o primeiro é o que realmente impacta. Né? E eu costumo dizer, assista como um treinamento. Assista O Segredo com papel e caneta na mão e o controle remoto para pausar. Pausa, anota, e a partir daí você precisa assistir alguns filmes para aprender realmente com o filme, não como entretenimento e diversão. Né? Assista O Segredo com papel e caneta na mão e o controle remoto, que eu tenho certeza que quando acabar esse filme você vai estar num outro patamar. E coloque em prática o que o filme passar ali para você. Que bacana, procure aí O Segredo, igual o Paulo tá procurando a capa ali, né, Paulo? Já tá aí as capas? Rapaz, mas esse Paulão é rápido mesmo, hein? Bom demais, bom demais. Sensacional. Olha, rapaz, História Concisa do Brasil. Isso. E quem quer vir para cargos eletivos também, para tudo, para eleição, é um livro que eu acredito que todo servidor público precisa ter minimamente uma noção do país que vive. Né? E esse livro aí é um resumão sobre o Brasil, nosso Brasilzão. Próxima capa, Paulão. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Demorou tanto para essa, já pediu a outra, né, Paulo? Aí tá brincando também. Esse aí mesmo. E o terceiro é o filme O Segredo, Paulão, pra já adiantar. Agora vamos ouvir de música, Felipe. Você gosta de ouvir música, Felipe? Eu gosto de um samba, de um pagode, como bom carioca. Gosto daquelas rodas de samba, um Diogo Nogueira. É o que me move. Mas, falando de áudio, né, eu quero passar uma outra dica. Aqui, o treinador ele gosta de colocar as pessoas num outro patamar. No Spotify ou em qualquer plataforma, né, de podcast, você vai encontrar o Resumo Cast. Não sei se você já ouviu falar. O Resumo Cast é um bate-papo que vai falando sobre resumos de livros que são best-seller. Né? E a partir dali, eu quando vou para academia, é sempre com fone de ouvido, porque eu treino o corpo e a mente ao mesmo tempo. Né? A gente sempre precisa estar se desenvolvendo. Não é uma música, mas é como se fosse. Para mim é uma música para os meus ouvidos, tá sempre nesse crescimento. Então o Resumo Cast me chama muito a atenção. Resumo Cast. É o João Cristofolini e o outro rapaz eu não lembro. E tem vários títulos puxa vida, dos maiores tem todos. Olha aí. Né? Eu costumo dizer que tem todos. Essa dica que amanhã eu já vou adotar para mim. Exatamente. E aí, eu quero deixar aqui, você servidor que quer se desenvolver realmente e ir para outro patamar, você precisa ler 5 páginas de um livro por dia, todos os dias, durante pelo menos 30 dias. Ouvir um áudio que te eleve
todos os dias, durante 30 dias, e fazer um exercício físico, uma caminhada, algo pela manhã, todo dia, durante 30 dias. Você, depois de 30 dias, é uma outra pessoa. Sua mentalidade está em outro nível, o seu corpo e a sua disposição estão em outro nível. E participar de treinamentos pelo menos uma vez por mês, seja ele presencial, seja ele online, não importa. Você sempre elevando a outro nível. Se você fizer isso e daqui a pouco isso se torna um hábito, você vai estar indo para outro patamar sem gastar R$1, sem ter que mudar a vida. É um pouquinho a cada dia. É se tornar melhor 1% todos os dias, que certamente você vai estar subindo de nível. Aí, ó. Eita, mas isso faz parte. Mas tá aí. É O Segredo. Documentário O Segredo. Mas tá aí o livro sensacional. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Em breve eu vou estar dando a dica aqui do meu livro. Né? Livro, também. Né? Vai voltar aqui no Estrondo Podcast para lançar o livro aqui. Feliz demais. Para lançar o livro. Eu ia perguntar sobre isso, sobre os planos futuros. O Felipe já falou, tem livro, tem treinamento online. Online também, né, e a nossa imersão, que é o Servir Experience. 2024, estamos indo para outro patamar, realmente entregando, eu busco entregar ao máximo. Eu acredito que conhecimento sem ser compartilhado, o conhecimento sem a ação de nada vale. E informação só serve para alguma coisa se for para compartilhar com outras pessoas, né? É o que eu acredito. Tá aí, eu quero agradecer muito aqui o Felipe mais uma vez. Eu fico feliz demais de agora aqui. Fiquei até no cantinho ali da tela, Paulo. O Paulo me colocou no... Me coloca no meio de novo, Paulo, para eu agradecer o Felipe aqui. Ó. Vai agora na mágica? Já tô. Bom demais. Ele tá botando ali o filme. Ainda tá no filme. Felipe, agradecer demais sua presença aqui. Muito obrigado, podcast. Fernando. Você que veio aí, pegou a estrada, né, para vir aqui. Mas com um sorriso no rosto. Olha o segredo aí. É, o segredo. Esse é o filme. Ih, beleza, apareceu aqui o Fernando Wilson aqui. Felipe, muito obrigado. Venha sempre. Obrigado, livro, Fernando. Vem aqui de novo. Aqui, fiquei tem feliz demais. Muito assunto pra gente falar. E você já é meu convidado no Servir Experience para estar participando como servidor e como jornalista, como comunicador. Tenho certeza que vai ser uma honra para mim estar te recebendo nesse evento nosso. Sensacional, Felipe. Nosso convidado de hoje no Estrondo Podcast. Se você gostou, vai lá, curta, compartilha, aquela coisa toda e fique sempre ligado aqui no nosso canal, né? Que tem sempre convidados super especiais com uma conversa bacana aqui para dar dicas sensacionais aí para você, né? Se desenvolver em várias áreas, né? Fique ligado sempre aqui no nosso Estrondo Podcast e até o próximo. Vale.